especificamente uma pregação, mas vamos ter vários tópicos nessa para a gente poder aprender um pouquinho mais, né? A primeira informação que eu vou dar a você é a questão, quando o irmão Brana fala assim na mensagem adoção, ele vai dar uma expressão que é para confortar o coração dos pais, das mães, né? Mas ele está usando uma expressão aqui interessante, preste bem atenção. Para vocês, mães, quanto aqui tem orado pelos seus queridos perdidos? Olha só, queridos perdidos, amém? Correto. Aí está você, outra vez, vê sua herança, vê sua herança. Ele afirma que os filhos são o quê? Heranças, são nossas heranças. Todo pai quer ver o filho bem. Todo pai, toda mãe quer ver o filho bem. Então, o irmão Brando está fazendo essa pergunta, né? Agora preste bem atenção que ele vai usar escritura e vai usar umas coisas importantes, porque isso tem a ver conosco, irmão. Com a igreja do Deus vivo, com a nossa vida. E isso, ele vai dar uma informação aos pais importante. Você é responsável pelos seus filhos, a justiça diz isso também. Agora imagina Deus, por isso que ele vai dizer isso, olhe bem. Paulo diz ao Romano e diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você entendeu? Você crê mesmo? Então vai ser salvo tu e a tua casa. Essa é a escritura que está no Velho Testamento, que quem expressou? Josué. Ele expressou isso quando o povo estava meio titubeando com as coisas de Deus. Ele disse assim, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Ele firmou isso. Agora, o que o irmão Brana vai colocar agora? Se você tiver suficiente fé para si mesmo, não jogue para o lado, não jogue para a esposa, não jogue para o esposo, é você. Então, se você tiver fé o suficiente para si mesmo para ser salvo, tenha suficiente fé. Não importa quão teimoso seja aquele menino ou aquela menina, eles serão salvos de qualquer maneira. Ficou difícil? Então, você percebeu que a responsabilidade caiu toda sobre os pais? Totalmente. Toda a responsabilidade Deus apontou a nós, que somos pais. Quando eu falo pai, eu falo mãe, né? Toda a responsabilidade está em cima de nós. E se Deus deu o Espírito Santo a você, e você recebeu isso, e você tem essa experiência, agora você pode requerer seus entes queridos. Você diz assim, isso é impossível? Essa é a palavra de Deus, irmão. E está escrito isso. Deus ama a família. Eu quero que você entenda. Deus ama a família. Então, quando você se conecta com isso, ele vai falar outra coisa importante. Ele vai dizer assim, Deus, de algum modo, se ele que tiver que deixar deitado lá em um hospital morrendo, ele está falando, se aquele menino, aquela menina teimosa, vai ter que ficar no hospital, ali quase morrendo, eles serão salvos. Deus prometeu isso, a herança. Ele vai usar uma escritura que está em Isaías, e todo o seu rebento com eles não deverão ferir nem destruir todos os seus santos montes, diz o Senhor. Então você gera alguma coisa importante, né? A partir de agora, pais, você tem responsabilidade. E a partir de agora você sabe que você recebeu a herança. Eu posso dizer uma coisa maior para você, irmão. Todo filho é bênção. Não existe filho que não seja bênção. Agora, o que está acontecendo aqui? Deus dá a vocês. E agora vocês são responsáveis para produzir isso na vida deles. Para eles produzir. Mas primeiro, você tem que ter uma experiência com Deus. Então,
Esse é o ponto. Qual é a pregação que eu estava usando? Eu estava usando uma expressão, pregando quarta-feira, teimoso versus obediência. Porque o irmão Brana diz aqui, ó, aqueles meninos teimosos, aquelas meninas temosas, e quanto lágrimas de mães, de pais, né? Estavam ali, né? Você sabe o que eu estou falando. Agora, escute bem, também quero colocar esse ponto, né? Que também faz parte disso, que é no Dia das Mães. Ele vai falar assim, ó, haverá muitos ali que nem mesmo pensamos que estaria ali. Ele está falando de salvação. Haverá muitos ali que nem pensávamos que estaria ali. Ele vai dizer, pois, você sabe, naquele tempo que eu creio que o pão que temos lançado sobre a humanidade, águas turbulentas, ele fala, né? Ele está considerando a humanidade como águas turbulentas. Voltará a nós naquele dia, quando vimos o efeito de nosso testemunho. Agora preste bem atenção, ele está dizendo que cada um de nós tem um efeito de um testemunho. Se você está com Cristo e serve a Cristo, você é uma testemunha. Para você ser uma testemunha, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos ser testemunha. Por isso que o próprio Deus fala assim, ó, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele está apontando para Cristo, não está apontando? Está apontando para quem? Para o seu filho. E ele está dizendo assim, ó, agora ouça ele, porque ele deu testemunho de mim. Agora nós é a mesma coisa, irmão. Ah, Jesus Cristo é diferente. Não, Jesus Cristo não é diferente. Você também pode ser uma testemunha. Por que ele pode ser uma testemunha? Porque você se lembra lá, eu acho que em Mateus capítulo 4, lá no finalzinho, 3 e 4, no finalzinho ele vai dizer assim, ó, e ele entrou ali no rio e João o batizou. E o Espírito, simbolizado como uma pomba, desceu sobre Jesus, que era o Espírito Santo. E o Espírito compungiu ele para ir para o deserto, se lembra? Então o que aconteceu ali? Jesus ainda não tinha a totalidade do Espírito. O Espírito Santo entrou nele. Assim é um filho de Deus, irmão. Eu só quero você que entenda isso. Então agora ele passa a ser, ele foi provado 40 dias e 40 noites, né? E foi testado pelo diabo em 4 situações. Você sabe disso. Só que eu quero mostrar uma coisa para você. Nós também somos provados. Muitas vezes falhamos por a nossa teimosia. É isso que eu estava ensinando quarta-feira. Teimosia não vem de Deus. Teimosia é um espírito, irmão. Eu quero que você consiga cavar esse padrão para a gente poder ser liberto disso. Muitas vezes você pensa assim, mas irmão Arantes, teimosia. Eu quero ler uma escritura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que está em Lucas, se você quiser acompanhar, está em Lucas capítulo 8, versículo do 1, 2 e 3. Preste bem atenção, Lucas. E aconteceu depois disso que andavam na cidade, em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, estavam ali eles pregando o evangelho. Quem estava junto com ele? Jesus Cristo. E olha só o que ele vai dizer. E algumas mulheres que haviam sido curadas, olha, escute bem aqui, agora isso aqui é para nós. Curada de espíritos malignos e de enfermidade. Ó, primeiro ele separa espíritos malignos e depois ele bota uma vírgula de enfermidade. São duas coisas diferentes. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios. Quando a gente fala em demônios, diabo, essas coisas, irmão, preste bem atenção, a escritura é muito clara nisso. Demônios são coisas que nos atormentam. Não é um diabo com chifre, colinha vermelha, com tipo um coraçãozinho na ponta, não. Isso é quando você vê muito Hollywood, muito filme, né? Muita expressão, aquela cara feia. Irmão, o diabo nunca foi feio. Só vou dizer para você. Você não caia nessa
O diabo é aquela pessoa bem formosa, que fala muito mansa, que chega perto do teu ouvidinho e vai falar algumas palavrinhas que você vai gostar, que de repente teu marido nunca falou. Cuide com isso. Tá vendo? Você pensa que eu estou brincando com isso? Amantes está cheio aí. Eles têm compromisso como o marido? Não tem. Eles têm compromisso? Quando o marido te chama e fala uma coisa, isso não está certo. E eles não vão falar em cima desse, isso aí é maravilhoso. Então, irmão, eu quero te mostrar o padrão que Satanás trabalha e estou te mostrando o que é um espírito. Teimosia é um espírito? O irmão Brana falou que é um espírito. Orgulho é um espírito? É um espírito. Você vê o que acontece, irmão? Então, de Maria Madalena foi tirado quantos espíritos? 7. Eu queria ter anotado, porque o irmão Brana fala uma relação, mas só que ela separa muito. Ele fala algumas aqui, fala outros lá em outra mensagem, e eu não tive tempo para fazer isso. Eu queria trazer o que ele fala aqui, qual o espírito que estava em Maria Madalena. Ela se achava, já vou dizer. Parece que esse espírito pegou nessa era toda, né? Porque elas se acham, não é? Não é verdade? Fala sincero comigo. Você que acompanha, você que é mulher, você já sabe disso, né? Há um espírito no ar. Se lembra que eu falei daquela questão feminina e feminista? Você sabe, mas não é o assunto, né? Então, eu só quero colocar para você entender que existe um espírito no ar, que entra na pessoa. E agora o que Jesus vai dizer aqui? Olha bem o que vai dizer. Olha só as mulheres que estavam ali, que Deus, Jesus Cristo, libertou. Perceba que mulheres são essas. Jona, mulher de Uzá, procurador de Herodes. Susana, muitas outras que serviam com os seus bens. Ali só tinha mulher que era, vamos dizer na nossa língua hoje, né? Que os homens eram homens poderosos. Agora você percebeu que Jesus tirou os espíritos maus, tirou o espírito de enfermidade, e essas mulheres estavam acompanhando o ministério de Jesus Cristo. E aqui o pontinho só final para você dizer, olha só que interessante. E serviam com seus bens, porque elas tinham. Naquela época, ela podia dizer que elas seriam milionárias. Eram como fosse mulheres de governador. E é isso que eu quero colocar. Olha aqui, vamos pegar essa questão, né, que Jesus depois vem em Lucas 11 e vai dizer isso para nós. A ver se não é isso. 11, 24, 26. Olha o que ele vai dizer. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não acha. E diz, tornarei a minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali, e assim os últimos estados do homem é pior do que o primeiro. É isso que Jesus ensinou. E ele repreendeu esse espírito. Daí tu vai dizer assim, mas irmão, como é que a gente repreende esse espírito? Daí quarta-feira eu expliquei que tinha um irmão, uma irmã que faz uma pergunta para ele, que diz assim, escute bem, irmão. Fala para o irmão Brana, olha só, irmão Brana, eu fui salvo e fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mas como posso me afastar de um espírito de teimosia ao qual parece que não consigo me afastá-lo? Você pegou? E o irmão Brana vai chegar numa parte que ele vai dizer assim, teimosia não é de Deus. Você concorda? Agora, existem vários tipos de teimosia. Você não concorda? Tem aquele teimoso que é brabo. Não é verdade? Tem um teimoso que é brabo. E tem aquele teimoso que é muito sutil, que nem você pensa que é teimosia, mas ele fala para ele, não, tudo bem, assim, assim. Daí você vira as costas e ele fala do jeito dele.
Você percebeu? Eu só quis mostrar isso para você. O que acontece que você pensa que teimosia é sempre aquele brabo, aquele ruim. Não, não. Teimosia tem vezes que ele aceita, ele diz, não, você está certo, e de pouquinho vira, e eu faço do meu jeito, eu não quero nem saber. É assim que acontece. Porque o Espírito não é de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Qual é as coisas de Deus? Ela está fundada em outro padrão, irmão. Por isso que os filhos de Deus têm que ter o Espírito Santo para ter amor, bondade, longanimidade, tranquilidade, paciência e produzir isso para levar para aqueles que um dia você será um testemunho e um dia uma pessoa olhou para você e você realmente era uma cristã, realmente era um cristão, realmente é isso e ele também quer aquilo. Então um dia você está lá, você vai, como o irmão Bruno está falando, você vai se deparar. Olha só, eu falei o evangelho para ele. Ou você nem precisa falar o evangelho, mas você, pela sua ação, mostrou ele. Daí ele vai dizer assim, eu olhei e vi que você tinha Cristo. Isso é o que vai acontecer, irmão. Isso que vai chegar muito lá. Sabe por quê? Eu posso pregar para um aqui e um aceitar o evangelho. E esse um aqui trazer milhares. Mas da onde começou? Você lembra que o irmão Brana fala que começou lá por uma mulher que era uma lavadeira, que ajuntava moedinha e lavava, ajuntava moedinha e de repente chamou um pregador, o pregador chegou na cidade, ele pregou e só tinha um, Mude. E Mude, o que aconteceu? Mude levou mais de milhões. Quem foi? Quem é que fez aquilo? Uma lavadeira. No seu lugar. É isso que eu quero que você entenda. Foi Mude. Se não tivesse essa lavadeira, não haveria Mude. Então, você entendeu bem mesmo? Vamos quebrar essas teimosias. Você sabe como tirar? Irmão Brando explicou, né? Teimosia é uma coisa assim, você não pode encarar. Se você começar a ir ali, ele explicou que se tivesse uma cobra aqui e ali essa é a teimosia, vou lá, ela me pica novamente. O que ele explicou? Ele explicou, você deixa no altar. Porque você tomou por fé. Senhor, vou deixar isso no altar, isso me atrapalha a minha vida. E colocou. E a partir de agora, eu não mais quero saber daquilo. E você esquece. E aquilo ali não mais te incomoda. Quanto mais você vai lá e a serpente te morde, é um símbolo, né? Mais você lembra, mais você faz. Quanto você abandona pela fé e deixa lá, aquilo vai passando, quando você nem mais sabe o que aquilo tem. Você entendeu? É isso que sempre foi a palavra de Deus. A palavra, ela vem como uma água, vai limpando as impurezas da nossa mente, vai limpando as coisas para a gente ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra, ela produz isso em nossas vidas. Quando você não ouve, vai produzindo outras coisas, porque você se adapta àquelas coisas que você, aonde você está. Mas a palavra é viva e eficaz para aquele coração que está sedento. Vai tocar, irmão. Escute bem. Então, esse era o nosso assunto, né? Que a gente tinha falado da quarta-feira. E agora vamos tentar entrar para outra situação. Eu quero explicar uma coisa para você que agora é para a igreja, né? A igreja. É vocês que estão aí. Alô? Alô? Vocês estão me escutando? Amém? Amém? Então, eu pensei que não estava escutando. Então, é para a igreja. Preste bem atenção. Deus, ele tem uma maneira para conduzir todas as coisas. E a primeira coisa que Deus diz assim, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você já sabe isso, eu sempre me expresso nisso, né? Mas tem a outra coisa importantíssima que ele quer. Que vocês se mantenham fiel à palavra. Deus não quer que você se mantenha fora da palavra. O que é palavra? É palavra. Daí você vai dizer assim para mim, você pode estar pensando assim, mas irmão, nós temos um monte de interpretação, um monte de coisa assim. Pera. Fique no que está escrito. Descanse naquilo que está escrito. Mas isso aqui eu não compreendi, irmão. Espera que você vai aprender.
Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que eu tenho dúvida. Tem coisas que eu espero no Senhor. E Ele vai me mostrar, porque eu sei que Ele mostra. Chega o tempo de abrir. Mas muitas vezes as pessoas aceleram a coisa, irmão. Tá. Depois eu falo uma coisinha aqui, mas vamos continuar. Ele vai dizer assim, ó. Almas que estão em prisões agora. Olha só. A mensagem é almas que estão em prisão agora. Agora, ele vai dar um exemplo como Jesus faz isso. Agora, depois que ele terminou o seu ministério, pregou aquelas almas que não podiam ser salvas. Jesus terminou o seu ministério, aonde que ele foi pregar para as almas encarceradas? Aquelas que estavam lá presas, se lembram? Que já morreram, na época de Noé, eles estavam lá trancados, e eles foram pregar e dizer: por que você não ouviu a pregação de Noé? Por que você não ouviu a pregação de Nadriel? Ali tinha vários homens de Moisés, todos esses, por que você não ouviu? Jesus foi pregar. Por isso que, olha só, Jesus vai lá, fala essa pregação, pega a chave do inferno, Satanás não tem mais a chave do inferno, e traz cativo aqueles que eram para ser salvos. A Escritura é clara nisso, irmão. Claríssima nisso. E fez essa pregação. Mas só que Deus, Ele sempre é o mesmo. Preste bem atenção, irmão. Deus sempre é o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso aí você já escutou, né? Você que já tem muito tempo aqui com essa palavra de Deus, você já sabe disso, né? Mas Ele também aplica paralelismo. Paralelismo é coisas paralelas. Eu estou aqui ao paralelo a essa parede. Isso é paralelismo. O que ele aplicou lá também vai ser aplicado aqui. Então escute o que ele vai dizer agora. Que jamais poderia ser salvo. Agora a Bíblia diz que ele foi e pregou às almas que estavam em prisão, que não se arrependeram. Quanto à misericórdia, você percebeu? Não se arrependeram. Toda a ira de Deus, Deus vai destruir. Você se arrepende, acabou a ira. Você entendeu? O que não pode é você não se arrepender. Por causa de um espírito do quê? De um espírito de orgulho, né? Quando você não se arrepende, é porque há um espírito de orgulho, né? Irmão, vamos entender. Qual é a Escritura que fala que nós devemos perdoar todas as coisas? Existe uma Escritura, não existe? Não existe. Quem é que sabe isso? Olha aqui, vou ler essa Escritura. Quem está falando aqui é Jesus. Quando Jesus está falando isso, é um pedido dos discípulos para ensinar a orar. Porque João Batista estava ensinando os seus discípulos a orar. E eles queriam também saber como orar. Só que, depois da oração, como Jesus explica, ele vai dar uma informação para eles. Olhe bem qual é a informação que ele vai dar. No 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Olha só. E ele vai firmar de novo isso. Isso é que é interessante. Ele vai firmar de novo. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmão, não há ofensa nesse mundo, esse mundo pecaminoso, que um cristão não perdoe. Ah, mas irmão, é duro. É duro? É duro. Tenho certeza disso. O que tu acha de uma mãe perder um filho? Alguém vai lá e mata o filho dela. Você perdoaria? Está vendo? Talvez você está aí tentando pensar nisso. E se você não pede perdão, você mata quem? Você quer matar novamente Jesus Cristo? Você mata Jesus Cristo e eu mato Jesus Cristo pelo meu pecado. De novamente vou crucificar Jesus Cristo? Por isso que ele diz, aqui, irmão,
Não guarde mágoa de ninguém. O que ela pode fazer, o que ele pode fazer, o que ele for, bote no mar do esquecimento. Você perdoou? Ah, mas aquela pessoa não quer perdoar. Não tem problema. Você fez a sua parte. Você faz a sua parte tranquilamente. Por que isso, irmão? Porque nós estamos caminhando para frente, não para trás. Eu podia dizer assim, ó, não perdoa não. Porque no Velho Testamento diz assim, ó, olho por olho, dente por dente. E se você fez isso, dá-lhe mesmo. Eu podia falar isso, usando a lei. Mas só que a lei mudou e veio a graça. Por isso que tem vezes que eu vi assim, ó, quando você lê Velho Testamento, diz assim, ó, tá assim, ó. A gente vai falar isso também um pouquinho, se der tempo. Balaão. O rei fala assim, ó, amaldiçoa Israel. Porque ele sabia que Balaão era um profeta e ele podia amaldiçoar. Se lembra do profeta Elias, depois veio Eliseu. Eliseu amaldiçoou as crianças. A ursa entrou e matou as crianças, não foi isso? Velho Testamento, né? Porque Eliseu está numa lei, na lei ainda, né? Você percebeu? Você vai ver muito isso no Velho Testamento. Mas quando muda tudo e Jesus vem, ele é a graça. Ele chega a dizer assim para você, assim, ó. Se alguém fizer mal por você, ore por ele. Não é isso que ele fala? Ele está mostrando outro ministério. Um ministério de graça. Um ministério de misericórdia. Então ele está mudando uma coisa muito grande. Ele está tirando, os homens estão trancados em maldição, ira, ser raivoso, matar os outros. Agora ele vai dizer assim, não é isso. É graça, é misericórdia. E esse processo, não, tem a ver com nós. Estamos nesse tempo. Você não julga. Você pede misericórdia. Porque Jesus foi misericordioso por você. Por isso que você deve perdoar. Por isso que ele pode falar. Já pensasse se Jesus não pudesse falar, se você não perdoar, o papai do céu não vai te perdoar. E se você não perdoar, as tuas ofensas também não serão perdoadas. O papai do céu. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Ele pode dizer isso porque Jesus perdoou também. Esses são pontos importantes para você compreender. Por isso, irmão, quando a gente está passando por umas lutas e provas, e você é um filho de Deus, você diz assim, você é um filho de Deus, independente de onde que você esteja, você é um filho de Deus. Você quer ser vitorioso? Olhe para dentro. Olhe para você. Daí Deus pode vir produzir alguma coisa. Mas tem vezes que as coisas do dia a dia, né? Os cotidianos, as vidas, né? Faz a gente não olhar para nós. Você já percebeu que você é diferente das pessoas do mundo, né? Ou você nunca percebeu isso? Olha aqui, vamos continuando, né? Olha aqui. Jesus disse, Ele mesmo, assim como o Pai me enviou e assim eu vos envio. Assim como o Pai me enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança. Olha só, primeiro ele está falando assim, aqueles que têm esperança, os vivos, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança. Olha, primeiro tem esperança, depois não tem esperança. Daí ele vai dizer assim, parece enquadrar nesse tempo que isso terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo, disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Primeiro foi Deus que enviou quem? Jesus Cristo.
agora ele tem a autonomia de dizer assim, ó, eu envio a vocês. Por isso que ele espera, ele fala, ó, para ele, olha só como é o Espírito Santo aqui, irmão. Eu quero que você aprenda isso para você não ter confusão na sua mente. Quando Jesus diz assim que vai enviar você, ele vai dizer assim, ó, primeiro espere que do alto seja revestido. Se lembra lá em Atos lá? Primeiro espere que do alto seja revestido do Espírito Santo. E depois vocês serão minha testemunha aqui, aonde for, no mundo inteiro vocês serão a minha testemunha. Mas vê que tem um requisito aí? Muitas vezes, irmão, a gente foi justificado, fomos santificados e estamos felizes. Só faltava um pouquinho para ser revestido. Não esperamos. Temos que esperar. Vamos justificar, vamos santificar e vamos esperar pelo Espírito Santo fazer isso. E isso é o que ele está falando. Agora preste bem atenção, ele precisa de testemunha. Você é uma testemunha? Ele precisa de você. Ele precisa de uma testemunha que seja talvez um funcionário público. Ele precisa de uma testemunha que seja uma médica, um faxineira, um pedreiro, um eletricista. Ele precisa disso. Aonde você estiver, ele precisa de uma dona de casa, que é o que trabalha mais, né? Ou você não concorda? Marido, você não concorda? Vai trabalhar em casa para te ver. Depois fica reclamando. Vai lavar prato, fazer isso, fazer aquilo, e aquilo, varrer a casa, limpar os vidros, fazer isso, e organizar aquilo, e fazer aquilo, passar roupa, fazer... Já até cansei de falar tanta coisa, né? Então, é nisso que você é a testemunha. Eu tenho que pregar, eu tenho que fazer... Nada disso, é nisso que você é a testemunha. E ele vai continuar dizendo assim, ó, perceba bem o que ele vai dizer aqui, ó. O ministério deve ser o mesmo. Tanto com ele disse, eu vejo algum de vocês anotando as escrituras em João 14:12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Veja, as obras, pregando aos perdidos. Você entendeu o que o irmão Bruno falou aqui? Olha só, irmão, isso aqui é fino. Estou falando para a igreja, né? Olha só o que ele vai dizer. Veja as obras, pregando aos perdidos. Daí ele vai dizer, curando os enfermos. Então, é impossível de algum dia ser salvo. Está vendo? Isso é duro, irmão. Muita gente vai ser curada. Muita gente, você vai orar e vai ser curado. Mas é impossível para eles ser salvo. Agora veja o privilégio que você tem. Você está sentado num lugar bom, tranquilo. Você não tem um privilégio? Tem. Aonde você está ouvindo a palavra de Deus como ela é, eu não estou tirando nada daqui. E quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só o privilégio, você ouvir a palavra e saber que você é um filho de Deus, que você pode ter o Espírito Santo e ser uma testemunha e pode salvar. Porque não é que você salva, Deus é que salva, mas você pode produzir isso através da sua vida. Não tem coisa melhor, irmão. Porque se eu produzo isso, daquele dia eu vou encontrar com aquela pessoa que também eu falei. E qual é a felicidade que ela vai dizer? Ela vai dizer assim, obrigado. Só que a noiva não só é isso. A noiva está pregando para almas encarceradas também nesse tempo. Porque o evangelho é assim, irmão. Eu prego para salvar. E também essa mesma mensagem, se você não quer recebê-la, ela vai te carcerar. Porque não sou eu que levo você para o inferno. Não é Deus que leva você para o inferno. É você mesmo que quer isto. Aí que está o problema. Deus é mau. Não, Deus nunca é mau. Deus não quer levar ninguém. Olhe. Daí ele vai continuar dizendo assim, ó. Está vendo? A obra continuou exatamente do mesmo modo. Então isso tem sido. Eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja, nesses últimos dias. Isto é que é muito de nós cremos. Eu creio com você, eu creio nisto. E se eu não cresce nisso,
eu faria alguma outra coisa com respeito a isso. Porém, afinal de contas, sou eu que estou preocupado. Aqui. E se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupará com as pessoas. Você começou a entender, irmão? A coisa... E o que eu posso dizer para você assim, a coisa está próxima. Não que eu quero dizer assim, daqui tal dia, daqui é esse ano. Não. Não é isso. Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a mais tempo. Mas eu sinto isso próximo. E eu sei que quando começar a acontecer isso, a igreja ela vai produzir um espírito de doçura, que vai tocar outras pessoas. Nós dependemos disso, dependemos do Espírito Santo para produzir isso. Porque isso faz parte da noiva nisso. Eu quero dizer uma coisa aqui antes de continuar. Eu ia dizer mais no fundo, mas antes de continuar. Irmão, eu sei que muitos escutaram, né? Então, eu quero reforçar isso, porque um dia quando chegou a vocês, ou se um dia vai chegar a vocês, você saber entender isso. Muitas vezes, as pessoas, ou aqueles que estavam conosco, chegaram a dizer assim para mim, o pastor tem 2 igrejas. Ele é um adúltero. Peraí, eu tenho essa igreja, eu não tenho essa igreja, né? Só apenas um pastor, né? E também vou a Itajaí, né? Peraí, se eu sou um adúltero, peraí. Não está funcionando muito certo isso, né? O irmão Branda disse que o pastor é esposo da igreja? Irmão, é isso que é o problema, quando a gente não espera na coisa. O pastor, eu só tenho minha esposa. Essa é minha esposa. Jaqueline de Souza Arantes, minha esposa. Aqui, eu sou o pastor. O que o pastor faz? A Bíblia diz que um pastor é um alimentador. Alimenta através da palavra do Senhor. Agora, colocaram uma ideia aí, saíram falando, tem 2 igrejas. Peraí, se eu sou o esposo, o que é Jesus então? Você já pensou? É isso, irmão. Alguém está errada. Então eu passei. A coisa está errada. É isso que eu quero que você entenda. Usa uma interpretação fora do padrão. Você nunca vai ver o irmão Branda dizer que o pastor é o esposo da igreja. Nunca você vai ver isso de maneira nenhuma, irmão. Porque senão vai tirar o noivo que é Cristo. O noivo. E todo o ministério do pastor é para apontar quem? A Cristo. Se existe algum pastor querendo ser o noivo da igreja, ou o esposo da igreja, daí ele está errado. É a mesma igreja aqui. Como? É a mesma. Somos mesmos, somos irmãos, é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou explicando a ideia que formaram, não tem? Ela se alimenta da mesma palavra, ela está aqui, é isso que eu quero dizer. Mas deram uma informação para abrir um pensamento, assim, é isso que é o problema. Mas aí você vê, eu tentei achar pelo irmão Brana várias mensagens para procurar se existia. O pastor é o esposo da igreja. Nunca vi. Eu vejo o irmão dele que o pastor ele tem que alimentar a igreja, o pastor tem que, cuidar do rebanho, ele tem que apresentar a Cristo. Tu vai ver só isso ele falando. Então, só para dar uma referência para a gente não... Tem vezes que algumas mentiras chegam, a gente tem que cuidar. Porque mentira engana as pessoas, sabia? Quantas pessoas são enganadas aí com... Vamos dar um exemplo simples. Isso aqui é ouro, hein? Eu tenho aqui umas 200 gramas de ouro. Mas eu estou precisando, eu tenho que viajar, tenho que ir para outra cidade.
Eu sei que custa aqui 500 reais, mas eu vendo por 50 reais aí. Você entendeu? É esse tipo de situação que a gente deve cuidar. Se ele tem aquilo ali e aquilo é verdadeiro, será que ele ia vender por 50 reais? Não ia. É isso que eu quero que você entenda. Então, o irmão Brano fala assim, ó, quando existe uma boa lavoura, eles querem botar espantalhos. Tem um bom pé de laranja aqui. O irmão Bruno faz essa explicação. Um bom pé de laranja aqui. Você vai botar um espantalho. Eles vão botar um espantalho aqui, porque é um bom pé de laranja de açúcar doce que você pode experimentar e é maravilhoso. Você nunca vai ver espantalho em pé de laranja que é azedo, amargo. Você entendeu? É isso, irmão. Quando as pessoas começam a colocar espantalho, porque a coisa é boa. Você captou o que eu quero dizer? Eu só estou dando uma simplicidade para a gente entender, irmão. Para a gente não cair em cilada. Um pastor, ele está sempre com a visão para poder ajudar. E quando... É verdade, agora eu compreendi, né? Muitas coisas são assim. Então, é nesse sentido que eu quero levar. Mas, tocando isso, vamos para frente agora. Deus sendo mal interpretado, a sua alma desceu ao inferno e pregou aos espíritos, as almas que estavam que não se arrependeram da longanimidade do dia de Noé, e a sua alma realmente desceu até o inferno e pregou aos espíritos, e ressuscitou no terceiro dia. Isto é escritura, a verdade. Agora, 5 virgens se perderam. Vamos entender isso agora. Isso também é bom para a nossa vida. Olha só. 5 virgens se perderam. Daí ele vai dizer: eu presumo que eles estão fazendo a pergunta. As 5 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. Agora, se você estiver conosco nos últimos ensinamentos de Apocalipse, você descobrirá ali que aquelas virgens, as 5 virgens loucas, não estavam perdidas, mas não lhe foi permitido entrar na ceia das bodas. Olha o irmão Branco explicando isso finamente. Aquelas virgens loucas, elas não estavam perdidas. O que não foi permitido foi entrar na ceia da boda do Cordeiro, né? Mas elas sofreram perseguição e foram martirizadas. Capta aí, ó. Capta aí o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ter bem claro. A noiva prudente, ela vai ser levada. Vai ficar a noiva louca. Vai ficar aqui, que é uma igreja. É uma igreja, a igreja. Vai ficar a noiva prudente e sai, a igreja fica. O que o irmão Branda diz? Elas não vão ser perdidas, mas elas vão passar pelo martírio, que é a grande tribulação, irmão. Daí olha só que ele vai continuar. E ressuscitarão outra vez na ressurreição, nos últimos dias. Aquelas são as pessoas onde ele separou as ovelhas das cabras. Vê, eles se colocaram diante do julgamento. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não faça isso com a sua alma. Se agora, você tem vezes que você diz assim, está difícil, né? Está difícil? Não, né? Um cristão nesse tempo dizer que está difícil, fica difícil. Olha, vai ter que apanhar, né? Não está difícil. Para você receber a salvação, prosseguir, ser testemunha, não está difícil. Não me diga que está difícil, porque olha, seria... Mas naquele dia, na grande tribulação, sim, daí vai estar difícil. Tanto que elas terão que morrer para não ser carimbado com a marca. Porque todos que tiverem a marca não serão salvos. Já pensou isso, irmão? Olha aqui.
Vamos mais um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, ó, uma libertação total. Querido Deus, tu não tomas as coisas a não ser que esteja totalmente livre. Isso aqui, irmão, isso aqui é uma coisa muito importante. Existe um evangelho, que eu já falei aqui há alguns tempos atrás, que é um evangelho meio açucarado, que você pode fazer qualquer coisa e acha que você está salvo. Satanás imprime na tua cabeça, eu posso assim, desse jeito, dessa maneira, dessa maneira. Não, eu estou tranquila. Cuide com isso. Não é bem assim. O evangelho é o evangelho, está ali. O que está falando para mim, está falando para você. E o pastor nunca vai ser herói de nada, não. Eu tenho as mesmas aflições que você, e muito mais algumas outras. Está vendo que o cabelo está ficando bem mais branco? É verdade, porque eu também fico preocupado com cada um de vocês. Eu quero ver crescimento, amadurecimento, e isso é como fosse uma dor de parto, irmão. Para um pastor é como ele fosse para um parto, está esperando Cristo nascer naquela pessoa. E quando eu vejo Cristo nascer naquela pessoa, eu fico feliz, porque agora eu vejo que ele vai caminhar, vai andar, ele vai prosseguir a jornada. Aquilo me dá uma alegria tremenda. Agora, quando ainda não está, Senhor, ajude ele, ajude aquela irmã, que ela tenha uma experiência com Cristo, transforme sua vida, abençoe o seu lar, abençoe os seus filhos. É isso. Por quê? Porque eu preciso ver Cristo produzir na igreja. Você entende o que eu estou dizendo, né? Então o irmão Brando está produzindo uma coisa aqui, ó. Tu não pode receber um sacrifício, ó. Ele está falando de Deus. Deus, tu não pode receber um sacrifício como culpa nele. Tu nunca receberá uma oração na qual haja pecado lá atrás, na vida daquela pessoa. Isso é uma coisa, irmão, que a gente tem que cuidar. Eu cometi um pecado. O que um cristão faz? Ele acerta. Ele acerta. Eu pequei para Deus, alguma coisa que é para Deus, eu acerto com Deus. Eu pequei para algum irmão, eu acerto com um irmão. Agora, eu não posso fazer assim, ó. Eu pequei para o irmão e quero acertar para Deus. Isso não existe. Deus vai dizer para você, não. É lá. Depois pode vir até mim. Mas é lá. Então, o que acontece? Quando nós chegamos, a gente se arrepende dos nossos pecados. Eu sei que tem muitas coisas que a gente não pode consertar mais. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Tem coisas que não dá para consertar mais. Mas você pede a misericórdia de Deus, porque você reconhece que é um pecador. Deus vê e você se arrepende daquilo ali. E Deus vai lá e te batiza e começa uma nova criatura. Isso eu sei. Mas se acontecer na jornada aquilo vir, você acerta e leva embora. Tem coisas que não dá mais para se acertar. Vamos ver se eu explico isso, irmão. Vamos ver se eu explico isso com mais clareza. Tem coisas, irmão, que eu posso cometer, erradas que eu fiz, que o Evangelho vai perdoar. Nós somos a igreja para perdoar. Nós somos a igreja para abençoar. Nós somos a igreja para que vê aquela pessoa realmente ter o Espírito Santo. Recebeu aquilo, mas os problemas que ele tem, ou aquela pessoa tem para resolver, ela vai resolver. Você entendeu? Ela tem que resolver. Se não, porque, olha bem, a igreja, ela não reforma ninguém. Você entende o que eu quero dizer, né? Não, tu vai ser reformado. Você fez alguma coisa errada aí fora, você vai ser reformado. Não. Não é isso. Olha só, a igreja são daqueles que nasceram de novo. Não existe reforma na igreja. Quem reforma, já vou dizer para você, é o Estado. Você cometeu alguma coisa errada lá no Estado, você vai ser punido pelo Estado.
Quem reforma é o Estado. O Estado vai lá. Não, mas a igreja não. A igreja é daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. É isso, irmão. Então, na nossa jornada, quando eu não conhecia Cristo, quantas falhas cometi? Mas deparei com Cristo. Aquilo foi a coisa melhor que eu achei na minha vida. Não tem outra coisa melhor quando eu encontrei com aquilo ali. Mas tem coisas, é como eu falei para você, tem coisas que a gente não tem como mais. Deus sabe seu coração, sabe sua ação, sabe todas as coisas. Você entendeu? Fomos claros nisso. Não quero que você viva numa prisão. Quero que seja livre com Cristo Jesus. Por isso que Deus não reforma ninguém. Deus faz você nascer nova criatura, né? Tá. Então ele vai continuar dizendo aqui, ó. Vamos para frente um pouquinho. Ele vai dizer assim, ó. Todas as culpas de pecado eu coloquei completamente em minha alma, meu corpo, minha força, meu esforço. Com esta igreja, esta manhã no altar, limpamos com o teu sangue. Perdoa-nos por cada pecado que cometemos e que grande Espírito Santo possa ricamente habitar em nós. E sua presença vá conosco desse tabernáculo nesta manhã, para que sabemos como mesmo que ele nos tem perdoado. Então, a oração será: perdoa os nossos pecados, como os perdoamos aqueles que pecam contra nós. Permita isto, Senhor. É o que o irmão Branco está falando, né? Como é que Deus vai saber que você mudou? É quando você começa a perdoar os outros. Quando você sente pelos outros. Mesmo que ele fez uma coisa errada, mas eu acho que de repente ele fez isso porque ele estava numa situação difícil, ou ele fez isso, não sei, porque realmente eu já vou dizer por que foi, né? Porque entrou um espírito ali errado, que vai fazer aquilo. Então, mas você pode ter N coisas e dizer assim: não, Senhor, tu me perdoaste, então eu perdoo também a ele. É essa a medida que nós devemos ter. E o problema, irmão, que acontece é que tem vez e as pessoas, olha, eu queria pegar isso aqui, queria ler para você. Está quase finalizando, né? Mas vamos ver se eu consigo achar. Eu vou ter que falar da minha própria. Só um minutinho, irmão. Tenha paciência comigo. Opa. Tá. Eu vou dizer uma coisa para você. Irmão Branda vai falar assim, irmãos. Ó. Talvez no outro culto eu ache e leio para você. Ele vai definir algumas coisas em relação à nossa vida espiritual. E quando o ministério dele estava no ministério dele, forte, vieram a ele e disseram assim: ó, irmão Brana, tu és Jesus Cristo. Vieram a ele e falaram assim: ó, tu és Jesus Cristo. Ele até pensou que era uma brincadeira das pessoas falando isso. Ele ficou assim. Daí um dia ele foi na pescaria, alguns irmãos chamaram ele e falaram assim: irmão, estão falando que você é Jesus Cristo. Daí ele ficou assim, daí ele viu que começou, daí ele abraçou aqueles irmãos e falou assim: irmão, não, eu não sou Jesus Cristo. Mas você entende o que está acontecendo aqui? Ele produziu tanto, ele chegou tão perto, que ele estava dizendo que ele era Jesus Cristo. Isso é quando você reflete a imagem de Cristo, irmão. Mas
ele falou assim, ó, não façam isso, não façam isso. Se você fizer isso, eu prefiro abandonar o meu ministério e ser um covarde do que ser um anticristo. Você entende o que está acontecendo? Muito tempo, irmão, muito tempo, pode ser que eu vou falar para você, eles colocaram a pessoa do irmão Branham como Jesus Cristo. Ele é um homem que teve uma família, que teve suas debilidades, que teve suas dificuldades como pai. Ele mesmo fala nessas mensagens que ele mimou muito os seus filhos, por ficar muito longe dele, mimava muito. Ele fala isso. Ele é sincero no que fala, irmão. Então, ele fala que muitas coisas não foram como ele queria que fosse, né? Mas por ele ficar longe, muito tempo pregando, muito longe, quando chegava em casa, de vez talvez ele agisse com algumas correções, ele mimava. Daí você sabe o que acontece com isso, né? Mas eu estou explicando o que é produzido isso. E ele lutou muito com essa ideia de quererem colocar ele como Jesus Cristo. Hoje eu acho que nós estamos maduros, muito claro para saber isso, né? Muito claro para saber que esse homem é um homem normal, que a graça do Espírito Santo habitou nele e que ele apontou a Cristo Jesus. Como todo um bom homem, como toda uma irmã, quando toda a igreja possa apontar a Cristo. Quando você vai a uma igreja que eles apontam a Cristo, Deus abençoe. É isso que tem que ser feito. E quando eles começam a apontar o seu próprio ministério, os seus próprios homens, os seus próprios isso, você deve ter muito cuidado com isso. Então, cuide com essas coisas que a gente tem falado, irmão. Que eu não quero o mal de ninguém, mas nos últimos tempos, as coisas serão muito parecidas. Então, a gente tem que ter cuidado e saber a direção perfeita. Eu queria pregar outra coisa aqui, mas o tempo se esvaiu, né? Que fala sobre a questão também, né? Da doutrina de Cristo. Mas outro dia eu faço isso.